Olá, seja bem-vindo à quarta e última aula do curso Cálculos Químicos. E para essa aula falaremos sobre a representação de dados em forma de tabelas, gráficos e a preocupação da escala na tabela para representar esses dados. Bom, para começar, nós temos modos de representar os dados. Podemos representar eles por tabelas ou por gráficos. E organizar e requerir um modo de demonstrar esses resultados é extremamente importante, porque ele vai auxiliar na construção de seus trabalhos e facilitando as leituras e compreensões posteriores desses dados. Bom, e aí nós temos 3 momentos da elaboração de de uma ou outra representação desses dados, que é a apuração, quando a gente vai recolher, né, esses dados, o processamento, quando a gente pega essas informações brutas e começamos a transformá-las, e a apresentação, onde a gente vai apresentar esses dados transformados. E aí a gente pode recorrer tanto a tabelas, que é uma forma de organização simples, quanto gráficos, da qual a gente usa um modo geométrico que é um pouco mais elaborado que as tabelas e que também vai permitir uma visualização com maiores interpretações. Bom, então, continuando, como representamos dados em tabelas? Primeiro, a tabela obrigatoriamente tem que ter 3 elementos: a legenda, o cabeçalho e o corpo. E opcionalmente pode ter o rodapé. A legenda, ela vai nos trazer uma descrição sucinta do que a tabela toda reúne, então é extremamente importante. O cabeçalho, ele vai dizer o que cada coluna quer me dizer, para que eu possa inferir, né, o que a interpretação que eu preciso realizar, e o corpo vai trazer as informações que foram colhidas, os dados em si. O rodapé, ele é um elemento opcional e ele vai surgir quando a gente precisa explicar algo que não foi dito ainda. Pontos importantes da tabela em um trabalho. Nós temos que enumerá-las para que a gente consiga compreender ela através de um texto, ou seja, organizar onde ela precisa aparecer, e cada tabela ela precisa trazer o seu próprio significado. Então aqui eu trago o exemplo de uma tabela, da onde a gente tem o título, o cabeçalho, o corpo, e disso aqui tudo a gente consegue compreender que está sendo feita uma análise química sobre uma amostra qualquer. E aí a gente tem a parte do rodapé que ele vai estar explicando o nome de uma das técnicas utilizadas, né, para obtenção desses dados. E a outra forma que nós temos de apresentar os dados é através de gráficos. Num gráfico, nós estamos trabalhando com uma grandeza variando em função de uma outra grandeza. Então, a gente está promovendo comparações. E aí nós temos dois eixos. O eixo horizontal, que é chamado de abscissa, que é onde a gente geralmente vai representar a variável independente, ou seja, aquela que o valor é controlado no experimento. E nós temos o eixo vertical, que é denominado ordenada, onde a gente vai estar representando a variável dependente, cujo valor é determinado no experimento. Então, a gente consegue ter essa relação dos eixos y e x para demonstrar como que vai funcionar, né, essa relação de dependência do eixo da variável independente e da variável dependente. Podemos ter o eixo Z para gráficos que estão em 3D, e aí ele vai estar representando mais informações ainda.
Um ponto extremamente importante para os gráficos é o uso de escalas. Colocar numa escala correta, representar um gráfico em uma escala correta, é permitir que a gente tenha uma leitura melhor daquele gráfico e que a gente não recorra a erros na hora que a gente for realizar essa leitura. Porque o não estar em uma escala vai configurar alguns erros na hora de identificar o que está acontecendo no gráfico. Então, nós temos que ter ciência que, ao construir um gráfico, nós precisamos de intervalos iguais e com um número de algarismos significativos, seguindo uma mesma lógica. Então, preferencialmente, vamos utilizar sempre múltiplos para construir escalas, porque aí a gente vai ter uma ideia ordenada desse sequenciamento dessas escalas. Trago um exemplo de um gráfico, que é o gráfico da população brasileira absoluta entre 2010 e 2021, da qual, como a gente tem todos os pontos sendo muito bem retratados e a escala ela está bem feita, conseguimos ver, né, esse ligeiro aumento da população. Bom, então, na hora que a gente for representar um gráfico, nós temos que escolher uma escala apropriada, muito apropriada, para que tanto as ordenadas quanto as abscissas elas fiquem bem distribuídas e os pontos possam ser facilmente localizados e aí a gente consiga traçar uma reta ou uma curva ou o que a gente quer representar nesse gráfico de uma maneira melhor e que permita o entendimento de uma maneira mais facilitada. E aí é muito importante que quando a gente vai mexer na escala, a gente trazer a identificação das variáveis. Então, a gente sempre indicar o que está sendo representado na abscissa, o que está sendo representado na ordenada e a gente conseguir organizar e dar um entendimento, oferecer uma compreensão melhor para este gráfico. Bom, com esse slide, nós acabamos as aulas do curso. Faça as atividades e finalize o curso. Parabéns!